A lama cinzenta sob os seus pés esconde uma energia formidável. Apenas 2 libras desta rocha substituem 6 milhões de libras de carvão. Mas você não pode tocá-la. Cada grama emite 12.000 partículas invisíveis por segundo. Como a humanidade domou este fogo oculto, transformando radiação perigosa na eletricidade pura que aquece megacidades inteiras durante as noites de inverno. Esqueça completamente o brilho verde artificial dos filmes. O recurso geológico mais disputado do nosso planeta parece uma poeira sem graça. Na verdade, 1 tonelada de terra comum esconde apenas cerca de 3 gramas deste metal. Para que a mineração seja comercialmente viável, a concentração natural precisa ser pelo menos 100 vezes maior. O ponto de partida é de 0,3%. Embora em regiões remotas e geladas do Canadá existam veios geológicos com fantásticos 20% deste material. Para extrair este tesouro valioso, a engenharia moderna abandonou as pesadas picaretas e as minas escuras. O processo tornou-se uma operação cirúrgica de alta precisão planetária. Máquinas gigantescas perfuram poços estreitos que descem de 300 a 600 pés diretamente na rocha maciça. Em seguida, uma solução química agressiva, geralmente um forte ácido sulfúrico, é injetada sob pressões extremas. Lá embaixo, no silêncio absoluto da pedra, ocorre uma verdadeira feitiçaria industrial. O ácido ataca e dissolve o metal diretamente dentro das paredes do arenito poroso. A rocha dura transforma-se num caldo denso, carregado de um potencial energético imensurável. Tudo isso acontece sem que nenhum operário humano precise tocar na pedra original. Mas esta solução líquida e azulada, que retorna à superfície, é apenas um rascunho perigoso da natureza. É uma mistura química bruta que precisa ser domada e refinada com a máxima urgência. Quando o líquido pesado chega à superfície, ele entra num complexo labirinto de reatores de aço. Através de métodos químicos muito precisos de filtragem, os engenheiros forçam a separação das moléculas. O resultado brilhante é um pó concentrado, conhecido na indústria global como bolo amarelo. Este material é um óxido bruto, ostentando uma purificação impressionante de cerca de 80%. A sua textura pesada lembra uma areia do deserto cozida em enormes fornos industriais. No entanto, este pó denso esconde um problema monumental ditado pelas leis rigorosas da própria física. 99,2% da massa deste pó é totalmente inútil para gerar energia. Apenas a minúscula fração de 0,7% contém os cobiçados átomos vibrantes que precisamos. Para que os grandes reatores nucleares comerciais funcionem com estabilidade, essa pequena faísca precisa crescer. A proporção deve ser elevada artificialmente para um nível exigente entre 3 a 5%. Aqui começa o desafio mecânico mais vigiado da engenharia humana. Este obstáculo invisível define firmemente as regras do jogo energético mundial. Para separar os átomos ativamente vibrantes dos átomos adormecidos, o metal sólido e pesado terá que mudar de forma. Ele será magicamente transformado num gás invisível e forçado a voar muito perto da barreira do som. A transformação exige um ambiente de limpeza extrema e um controle absoluto de fluxo. O pó concentrado é aquecido e convertido num gás a uma temperatura exata de cerca de 140 graus Fahrenheit. Este gás tóxico e altamente corrosivo flui então para o coração pulsante do processo de enriquecimento. Imagine corredores brancos e totalmente estéreis, preenchidos por milhares de cascatas de centrífugas prateadas. Estes cilindros esguios são verdadeiras maravilhas da aerodinâmica moderna, girando num balé frenético a cerca de 100.000 rotações por minuto. Para entender plenamente o absurdo desta força invisível, preste atenção na borda externa do rotor giratório. Ela corta o vácuo interno do cilindro quase à velocidade do som. Essa rotação veloz e sibilante cria uma força esmagadora, milhões de vezes mais forte que a gravidade da Terra. As moléculas do gás ligeiramente mais pesadas são atiradas violentamente contra as duras paredes do rotor. Enquanto isso, o gás marginalmente mais leve e precioso concentra-se na calma do centro do vórtex e avança para a próxima máquina da linha.
É um processo incrivelmente iterativo e metodicamente demorado. Uma única instalação gigantesca destas consome facilmente a mesma quantidade de eletricidade que uma cidade de médio porte exige diariamente. Deste furacão invisível, os especialistas extraem a essência atômica pura, que logo moldará os blocos de um poder absoluto. O gás intensamente enriquecido é finalmente capturado do fluxo supersônico e devolvido ao estado sólido original. Agora ele emerge brilhante como um pó negro e pesado de dióxido de urânio. Prensas hidráulicas implacáveis esmagam brutalmente este material escuro, moldando pequenas pastilhas perfeitamente cilíndricas. Elas medem apenas cerca de meia polegada de diâmetro na palma da mão. Não se deixe enganar pelo tamanho aparentemente minúsculo e inofensivo. Uma única e pequena pastilha destas abriga a capacidade térmica de meia tonelada de carvão mineral de alta qualidade, ou o equivalente exato ao poder de combustão de 130 galões de petróleo bruto borbulhante. Braços robóticos blindados empilham cuidadosamente centenas destas pastilhas negras dentro de tubos polidos e finos feitos de zircônio. Um imponente reator moderno, capaz de gerar 1 gigawatt de potência elétrica, é carregado com cerca de 100 toneladas deste combustível absurdamente denso. Uma vez lacrado fortemente, o núcleo de aço ferve a água ao redor com uma fúria estritamente controlada. A estrutura opera maravilhosamente e silenciosamente por 3 a 4 anos ininterruptos, sem necessitar de nenhum reabastecimento. Para conseguir igualar essa colossal produção limpa de energia, uma usina térmica tradicional precisaria queimar cerca de 10 milhões de toneladas de combustível fóssil. Ela entupiria trens de carga sem fim e escureceria os céus com cinzas asfixiantes. Mas uma densidade de energia tão milagrosa sempre cobrará um pedágio tecnológico através das eras. Após os longos anos de serviço sob o bombardeio extremo da fissão no núcleo da usina, o combustível atinge o seu limite físico. A estrutura metálica outrora prateada fica profundamente saturada com subprodutos intensos e letais. Elementos pesados como o perigoso isótopo 137 e o implacável isótopo 90 tomam conta do material. Um único feixe deste combustível brutalmente irradiado gera níveis tão avassaladores de radiação que a aproximação humana sem escudos causa um desfecho fatal em poucos minutos, a vários pés de distância. O manuseio remoto e robótico exige protocolos de segurança rigorosos que beiram a ficção científica. Primeiramente, estes conjuntos metálicos incandescentes são içados e mergulhados no fundo de piscinas profundas, com águas cristalinas. A espessa e límpida camada de água atua como um escudo óptico e físico totalmente impenetrável. Ela absorve rapidamente o calor furioso e bloqueia a tempestade radioativa, criando um brilho azulado profundamente hipnótico nas águas. Anos depois, quando a fúria térmica finalmente diminui, os pesados resíduos são extraídos com cautela. Eles são selados a vácuo dentro de cilindros colossais de aço forjado e firmemente cercados por um concreto muito denso. Estes sarcófagos inquebráveis devem permanecer secos, isolados e perfeitamente intactos por centenas de milhares de anos. A humanidade ainda busca ativamente a solução geológica definitiva para guardar estas cápsulas do tempo, até que a fúria interna se dissipe totalmente. Esta enorme responsabilidade temporal força a busca incessante por estratégias mais audaciosas e seguras para as próximas gerações. Olhando intensamente para as entranhas rochosas da Terra através de mapeamentos avançados, as reservas conhecidas e viáveis deste metal pesado totalizam atualmente cerca de 6 milhões de toneladas. Com o ritmo frenético e crescente de consumo das nações modernas em expansão, este estoque terrestre duraria algo entre 100 a 200 anos. Em termos biológicos humanos, parece uma margem de tempo muito confortável e distante, mas para a fome energética insaciável da nossa civilização altamente tecnológica, é apenas um brevíssimo piscar de olhos no apertado calendário industrial. No entanto, a verdadeira fronteira final para a grande engenharia atômica não está enterrada sob montanhas áridas de arenito. Ela agita-se imponente nas águas salgadas e revoltas do próprio planeta azul.
Totalmente dissolvido de forma microscópica nos vastos oceanos do mundo, flutua silenciosamente um tesouro mineral de escala quase infinita. Falamos grandiosamente de cerca de 4 bilhões de toneladas, espalhadas livremente pelas profundas correntes marinhas. Atualmente, os métodos para filtrar, capturar e extrair essas partículas dispersas formam um processo químico muito lento e de custo financeiro totalmente proibitivo para a indústria comercial de hoje em dia. Mas o mero conhecimento desta reserva intocada e colossal representa um enorme oceano de potencial tecnológico magnânimo. É um recurso natural praticamente inesgotável para conseguir sustentar uma economia global pulsante, eletrificada e totalmente livre da sufocante fumaça de carbono. Nós começamos a jornada encarando o peso de uma simples rocha cinzenta, uma pedra aparentemente esquecida que guarda o poder exato de anular montanhas inteiras de combustível negro. Após ser banhada em rios de ácidos corrosivos, rasgar a barreira do som em centrífugas supersônicas e suportar a grande tempestade atômica da fissão, esta simples lama torna-se a brilhante luz das nossas cidades. O metal radiante provou ser muito mais do que um mero recurso extraído do solo profundo. É o teste definitivo da capacidade e da imensa responsabilidade tecnológica de toda a nossa geração. Um desafio monumental e inspirador que nos obriga a controlar uma força primordial destrutiva com uma precisão matemática implacável. Uma energia formidável e severa que não tolera falhas técnicas, mas que nos oferece a única chave verdadeiramente viável para alimentar a fome de um mundo vasto em crescimento contínuo, sem jamais asfixiá-lo sob oceanos tristes de fumaça e poluição. Os Estados Unidos quebraram o silêncio de 40 anos. Para salvar 500 mil de pessoas de uma seca bíblica, engenheiros não estão apenas bloqueando um rio com concreto. Eles estão perfurando as montanhas rochosas e erguendo uma parede colossal de 107 metros feita de asfalto quente. Este é o projeto Chimney Hollow, 690 milhões de dólares, para construir o coração negro que manterá o Colorado vivo. Para entender a loucura necessária para aprovar este projeto, você precisa primeiro sentir a poeira na boca. O oeste americano não está apenas com sede, ele está morrendo. Os cientistas confirmaram que estamos vivendo a pior seca dos últimos 1.200 anos. Não é um ciclo ruim de uma década, é uma mudança fundamental na estrutura do clima. Os gigantescos reservatórios que sustentaram o crescimento da América no século XX, o Lago Mead e o Lago Powell, recuaram tanto que revelaram barcos afundados da Segunda Guerra Mundial e leitos de rios que estavam submersos há gerações. Imagine olhar para o tanque de água da sua casa e ver que restam apenas 10%. O pânico seria imediato. É exatamente isso que está acontecendo agora. Cidades inteiras no Arizona e em Nevada estão racionando cada gota e fazendas que alimentavam a nação estão virando deserto. Mas no Colorado, o problema é ainda mais cruel. Existe um paradoxo geográfico que parece uma piada de mau gosto da natureza. Olhe para o mapa. 80% da população do estado vive no lado leste das montanhas, onde as cidades estão explodindo em tamanho e devem dobrar de população até 2050. Mas a água está quase toda no oeste. A cada primavera, quando a neve derrete nos picos majestosos das rochosas, bilhões de litros de água pura e gelada correm para o lado errado. Elas fluem para o oeste, em direção ao Oceano Pacífico, deixando as planícies do leste secas e sedentas. É um desperdício que a civilização moderna não pode mais aceitar. A missão dos engenheiros tornou-se clara e aterrorizante. Eles precisam roubar essa água da gravidade. Eles precisam fazer o impossível acontecer. Transportar um rio inteiro através de uma parede de granito sólido que toca as nuvens. E para armazenar esse tesouro líquido, eles precisam construir algo que a América parou de construir há décadas. Antes que a primeira gota de água possa ser guardada, ela precisa fazer uma viagem que desafia a física. Não estamos falando de um simples cano de jardim. Estamos falando do sistema circulatório artificial mais ambicioso da América do Norte. A água começa sua jornada no reservatório Windy Gap. Mas o verdadeiro monstro de engenharia que torna tudo isso possível é o Túnel Adams.
Imagine estar dentro de uma broca gigante, triturando a rocha mais dura do planeta. O túnel Adams é uma passagem escura e úmida, de 21 quilômetros de comprimento, perfurada diretamente através do coração das montanhas rochosas. Para colocar isso em perspectiva visual, o comprimento deste túnel é mais de 2 vezes a altura do Monte Everest, empilhado sobre si mesmo. É uma artéria invisível, escondida sob milhões de toneladas de pedra, onde a água viaja na escuridão total para cruzar a divisão continental. Quando a água finalmente explode para fora da montanha no lado leste, ela não está livre. Ela é imediatamente canalizada para uma rede de alta pressão. Ela passa por túneis menores e entra em uma tubulação de aço titânica. Este tubo tem 3 metros e 20 centímetros de largura. É tão grande que você poderia dirigir um caminhão de entrega dentro dele sem arranhar os espelhos laterais. A pressão aqui é imensa. Válvulas de controle que parecem motores de foguetes regulam o fluxo, garantindo que a força da água não destrua o metal. Todo esse sistema, monitorado por sensores de inteligência artificial em tempo real, tem um único objetivo: entregar o líquido precioso em um vale tranquilo perto de Loveland, Colorado. Um vale que costumava ser um resort da Hewlett-Packard, mas que agora está prestes a se tornar o fundo de um lago artificial gigantesco. Mas quando essa água chegar, o que a impedirá de destruir tudo em seu caminho? Aqui chegamos ao local da construção, onde a escala humana desaparece. O que está sendo erguido no Chimney Hollow não é uma barragem comum. Esqueça a imagem da represa Hoover, aquele arco de concreto branco e rígido que você vê nos filmes. Aquilo foi o símbolo do século XX. O século XXI exige algo diferente. Esta é uma barragem de aterro, uma montanha artificial meticulosamente construída por mãos humanas e máquinas gigantes. A parede se ergue a 107 metros de altura. Isso é equivalente a um arranha-céu de 35 andares, bloqueando a saída do vale. O comprimento da crista da barragem se estende por mais de 1 quilômetro, cobrindo uma distância igual a 11 campos de futebol profissional colocados em linha reta. O volume de material movido aqui é incompreensível. Caminhões basculantes que parecem brinquedos à distância transportaram e depositaram 6,8 milhões de metros cúbicos de rocha. Eles estão construindo uma pirâmide moderna, camada por camada. Quando estiver cheio, este reservatório segurará 1,22 bilhões de metros cúbicos de água. Isso é água suficiente para abastecer toda a cidade de Denver por 5 anos inteiros. A pressão na base dessa parede será esmagadora. Se essa barragem falhar, a catástrofe seria bíblica. Mas houve um momento de pânico silencioso no início do projeto. Para construir uma barragem de rocha, você precisa de um núcleo impermeável, geralmente feito de argila, para impedir que a água passe pelos espaços entre as pedras. Quando as escavadeiras rasgaram o chão do vale até a rocha matriz, os geólogos confirmaram o pior pesadelo: não havia argila. O vale era apenas areia e granito triturado. Sem argila, a barragem seria apenas uma pilha de pedras permeável. A água passaria direto por ela. O projeto de 690 milhões de dólares parecia condenado antes mesmo de começar. Mas a engenharia americana olhou para a Europa, especificamente para a Noruega e a Suécia, e encontrou uma solução radical. Eles decidiram abandonar a terra e usar o petróleo. A solução é o asfalto, mas não o asfalto que você dirige todos os dias. Estamos falando de núcleo de asfalto hidráulico, uma tecnologia tão rara que este é apenas o segundo projeto em toda a história da América do Norte a utilizá-la. É aqui que o vídeo se torna quente e viscoso. Imagine uma fábrica química montada no meio das montanhas. O cheiro de betume quente enche o ar. As máquinas aquecem uma mistura especial de pedras finas e betume a uma temperatura infernal de 150 graus Celsius. A mistura é negra, brilhante e mortalmente quente. Esta substância não é despejada de qualquer jeito. Uma pavimentadora especial, guiada por laser e GPS, deposita o asfalto no centro exato da barragem, subindo camada por camada, à medida que as rochas são empilhadas ao redor.
O resultado é um núcleo preto, vertical, que funciona como a espinha dorsal da barragem. Mas por que asfalto? A resposta é genialidade pura. O concreto é duro, mas é quebradiço. Se o chão se mover, o concreto racha. O asfalto nesta mistura especial é viscoelástico. Isso significa que ele é sólido o suficiente para ficar em pé, mas flexível o suficiente para fluir. Pense nisso como um coração de pedra envolto em uma camada gigante de borracha indestrutível. Se um terremoto sacudir as montanhas, ou se a barragem assentar com o peso colossal da água, o núcleo de asfalto não vai rachar. Ele vai se dobrar, ele vai se adaptar. Se uma pequena fissura aparecer, a pressão e o calor natural farão com que o asfalto sangre para dentro da rachadura, selando-a automaticamente. É uma barragem que se cura sozinha. É a fusão perfeita de força bruta e química avançada. Para instalar isso, eles tiveram que bombear concreto líquido nas profundezas da terra, criando uma cortina de isolamento na rocha-mãe, e depois construir este núcleo negro, centímetro por centímetro, sob o sol escaldante e a neve congelante. É uma barreira feita para durar não décadas, mas séculos. Mas a confiança cega na química não é suficiente quando 500 mil de vidas estão em jogo. A barragem Chimney Hollow não é apenas uma pilha de pedras com um centro de asfalto. Ela é um robô gigante disfarçado de montanha, enterrados profundamente dentro daquela parede negra, onde nenhum humano jamais poderá ir novamente. Estão mais de 500 sensores de fibra óptica e instrumentos de pressão. Estes não são sensores comuns. Eles formam um sistema nervoso digital que está acordado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esses nervos digitais conseguem sentir coisas que nós não conseguimos. Eles detectam a pressão da água empurrando contra a parede. Eles sentem as microvibrações do vento batendo na crista da barragem. Eles podem até registrar tremores de terra acontecendo a centenas de quilômetros de distância. Todos esses dados são enviados para um cérebro de inteligência artificial no centro de controle da Northern Water. O computador conhece a respiração normal da barragem. Se houver qualquer mudança, 1 milímetro de deformação, uma gota de vazamento, o alarme soa antes que o problema se torne real. Além disso, drones autônomos patrulham os céus acima da barragem diariamente, criando mapas 3D com precisão de centímetros. Não há humanos pendurados em cordas arriscando suas vidas para inspecionar rachaduras. Os robôs fazem tudo. Mas toda essa tecnologia tem um preço, e não é apenas financeiro. O custo real é pago pela natureza. Onde agora vemos esta máquina de água, existia um ecossistema vivo. Florestas de pinheiros, riachos onde cervos bebiam água ao amanhecer, trilhas onde famílias acampavam no verão. Tudo isso se foi. O fundo do vale foi raspado, limpo e preparado para ser afogado. É uma visão melancólica. Ver a beleza selvagem ser substituída pela necessidade humana. Para compensar essa perda, o projeto prometeu plantar 2 árvores para cada uma que foi derrubada e criar novos habitats para a vida selvagem. Mas a verdade nua e crua permanece. Nós trocamos um vale vivo por uma bateria de água. E mesmo agora, com a barragem pronta, o reservatório não encherá da noite para o dia. Levará 3 anos de invernos com neve para encher este gigante. É um lembrete de que, não importa o quão avançada seja nossa engenharia, ainda dependemos da misericórdia do céu. Na década de 1980, a América disse não às grandes barragens. O país acreditava que a era de domar a natureza com força bruta havia acabado. Hoje, 40 anos depois, o projeto Chimney Hollow está diante de nós como uma prova de uma nova realidade. Não vencemos a natureza, tivemos que negociar com ela. Esta estrutura titânica prova que, para sobrevivermos em um planeta que está secando, não podemos mais usar apenas o concreto rígido do passado. Precisamos da flexibilidade do asfalto, da inteligência dos sensores digitais e da coragem de sacrificar vales inteiros para garantir o amanhã. O Chimney Hollow não é apenas um reservatório, é a primeira caixa d'água inteligente do século XXI.
Enquanto a água começa a subir lentamente, cobrindo o asfalto negro e escondendo a engenharia para sempre sob uma superfície azul e calma, fica a lição. Esta é a única maneira de mantermos a civilização viva em um mundo onde a água vale mais que o ouro. Imagine um metal que se recusa absolutamente a morrer. Quando o aço se transforma em uma poça líquida e o ouro evapora no ar, este elemento sequer começa a ficar vermelho. Ele suporta temperaturas infernais de 6.192 graus Fahrenheit. Sem ele, os aviões cairiam do céu, as luzes da cidade se apagariam e as máquinas que constroem o nosso mundo parariam instantaneamente. O mundo inteiro luta por cada grama desta substância rara, mas a indústria esconde um segredo fascinante. Quase 40% do metal que sustenta a nossa civilização hoje já morreu e voltou à vida. Esta é a história do elemento número 74. Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. Hoje vamos desvendar o mistério do tungstênio. Para entender por que este metal é um verdadeiro milagre da engenharia, precisamos olhar para números que desafiam a lógica. O tungstênio possui o ponto de fusão mais alto de qualquer metal conhecido na Terra. Para colocar isso em perspectiva, a temperatura necessária para derretê-lo é suficiente para vaporizar a maioria dos outros materiais instantaneamente. É um calor comparável à superfície de uma estrela, mas a resistência ao fogo é apenas o começo. A uma temperatura de 3.000 graus Fahrenheit, onde o aço já teria perdido toda a sua força, este gigante mantém a maior resistência à atração entre todos os metais puros. Ele é incrivelmente denso e duro. Segurar um pequeno cubo deste material na palma da mão confunde o cérebro, pois o peso parece impossível para o seu tamanho. Essa densidade extrema o torna insubstituível. Ele não se deforma, não cede e não falha, onde qualquer outro material seria destruído em segundos. Ele é a barreira física entre o que a humanidade sonha construir e o que a natureza permite existir. No entanto, se este metal é capaz de suportar o calor do inferno, o esforço para arrancá-lo das profundezas frias do nosso planeta é uma batalha brutal. O tungstênio não é encontrado puro na natureza. Ele é um dos elementos mais raros da crosta terrestre, escondido dentro de rochas duras chamadas wolframita e scheelita. As reservas mundiais que valem a pena minerar são estimadas em apenas cerca de 3,5 milhões de toneladas. Isso é quase nada comparado ao ferro ou ao alumínio, o que torna cada depósito um tesouro estratégico. Para conseguir esse tesouro, nações como China, Rússia e Canadá operam minas gigantescas. Geólogos usam tecnologia de ponta para encontrar os veios, e então a força bruta assume o comando. Explosivos industriais despedaçam a rocha sólida e plataformas de perfuração abrem a terra. É um trabalho perigoso e implacável. Caminhões colossais carregam milhares de toneladas de minério todos os dias, subindo das profundezas das minas a céu aberto. Cada pedra extraída é uma pequena vitória em uma guerra logística global. Mas a rocha que sai da mina é apenas o começo. Para transformar uma pedra suja em um metal espacial, ela precisa passar por um labirinto químico. A primeira etapa é a destruição total. Trituradores gigantes e moinhos industriais esmagam as pedras até que virem um pó fino, liberando os cristais valiosos. Em seguida, usando a gravidade e ímãs potentes, os engenheiros separam o tesouro do lixo. O resultado é um concentrado, mas ainda não é metal puro. O material entra então em reatores químicos complexos, passando por banhos ácidos e fornos de alta temperatura. O objetivo é remover todas as impurezas a nível atômico. O material é torrado até virar óxido de tungstênio, um pó que serve como base para tudo o que virá a seguir. Estamos desmontando a natureza átomo por átomo para reconstruí-la de acordo com a nossa vontade. Agora chegamos ao coração da magia metalúrgica. O óxido precisa perder seu oxigênio para virar metal. Isso acontece em fornos com uma atmosfera de hidrogênio, aquecidos a mais de 3.000 graus. O resultado é um pó cinza de tungstênio puro. Aqui está o detalhe fascinante. Como o tungstênio tem um ponto de fusão tão absurdo, é quase impossível derretê-lo e despejá-lo em moldes como fazemos com o ferro. Nenhum molde aguentaria. Em vez disso, usamos a sinterização.
Prensamos o pó sob pressões esmagadoras e o aquecemos até quase derreter. As partículas se fundem em uma massa sólida sem nunca virarem líquido. Mas a verdadeira revolução acontece quando misturamos esse pó com carbono e cobalto. O resultado é o carboneto de tungstênio. Este é um dos materiais mais duros já criados pelo homem. Uma cerâmica metálica capaz de cortar, serrar e destruir praticamente qualquer outra substância conhecida na Terra. Com o carboneto de tungstênio em mãos, a humanidade ganha dentes de aço indestrutíveis. Brocas e ferramentas feitas desse material podem fatiar ligas metálicas como se fossem manteiga. Na indústria de petróleo, uma única broca contendo apenas meio quilo de tungstênio na ponta é capaz de perfurar através de milhares de metros de rocha sólida e granito. Sem a dureza extrema deste metal, a extração de energia e a fabricação moderna parariam completamente. Mas sua aplicação não se limita a construir. Ele também é um mestre da destruição. No setor militar, a densidade absurda do tungstênio é usada em projéteis perfurantes. Quando um projétil de tungstênio atinge um alvo em alta velocidade, ele não se deforma. Ele atravessa camadas de blindagem de aço com uma eficácia devastadora, concentrando uma energia colossal em um ponto minúsculo. É a força bruta da física aplicada em sua forma mais letal. No entanto, o tungstênio não serve apenas para destruir. Ele é um guardião silencioso nas tecnologias mais delicadas. Na medicina, sua densidade serve a um propósito nobre. Ele é usado em tubos de raios-x e em escudos contra a radiação. Ao contrário do chumbo, que é tóxico, o tungstênio bloqueia a radiação de forma eficaz e segura, protegendo médicos e pacientes. Se olharmos para o céu, ele é vital para a aviação. Ligas de tungstênio operam dentro do inferno das turbinas de jatos, onde o calor derreteria outros metais. Além disso, sua massa concentrada o torna perfeito para equilibrar máquinas. Em carros de Fórmula 1, iates e aviões, pequenos blocos de tungstênio servem como contrapesos, ocupando um espaço mínimo, mas fornecendo a estabilidade vital. Até na eletrônica ele brilha, literalmente, nos filamentos das lâmpadas e componentes que precisam conduzir eletricidade, onde o calor é insuportável. Agora, voltamos ao segredo do início. Com reservas limitadas e uma demanda voraz, como o mundo não fica sem tungstênio? A resposta é a reciclagem mais eficiente do planeta. O tungstênio é um metal zumbi. Ele volta dos mortos. Ferramentas desgastadas e brocas quebradas não são lixo. São recursos valiosos. Cerca de 40% de todo o tungstênio usado no mundo vem de material reciclado. As fábricas pegam essas peças velhas e as transformam novamente em pó puro, pronto para ser prensado e usado outra vez. Isso é muito mais barato e limpo do que explodir montanhas para extrair minério novo. Esse ciclo infinito reduz drasticamente o impacto ambiental e garante que nunca fiquemos sem esse recurso vital. É a prova de que a tecnologia pode ser sustentável. O tungstênio é muito mais do que um simples elemento químico. Ele é a espinha dorsal invisível da nossa era. É a barreira que separa o possível do impossível. Ele nos permite voar mais alto, perfurar mais fundo e viver com mais segurança. E o mais impressionante não é sua dureza ou seu ponto de fusão, mas sua capacidade de retorno. Aquela broca que perfura o asfalto hoje pode ter sido parte de um avião ontem. É um material que não pode ser destruído pelo tempo, apenas transformado pela engenhosidade humana. Se você sentiu o peso e o poder dessa indústria, inscreva-se no canal Poder da Indústria. Descubra como construímos o mundo moderno. Até a próxima! Você sabia que existe um objeto pequeno que cabe no seu bolso, mas que consome silenciosamente 1/3 de toda a sua vida? Não é ouro, não é diamante. É o dispositivo que você provavelmente está segurando agora. Olhe bem para ele. Por trás desse vidro frio e metal liso, esconde-se uma história de sobrevivência brutal. Para chegar até sua mão, este aparelho teve que vencer 800 testes mortais. Ele nasceu de uma explosão na Terra, foi banhado em ácido, queimado por lasers e torturado por robôs. Se ele falhasse em apenas 1 segundo dessa jornada, seria destruído imediatamente. A nossa jornada começa muito longe das lojas limpas e iluminadas onde você compra seu telefone.
Ela começa no barulho, na poeira e na força bruta de uma mina a céu aberto. O primeiro passo para criar a tecnologia mais refinada do mundo é, ironicamente, explodir pedaços do planeta. Engenheiros utilizam dinamite para rasgar a crosta terrestre e chegar ao bauxita, uma rocha avermelhada e suja que guarda o segredo do alumínio. Aqui, a escala é monstruosa. Escavadeiras gigantescas, com pneus 2 vezes maiores que um homem adulto, recolhem toneladas dessa terra vermelha. O chão treme enquanto caminhões do tamanho de casas transportam a rocha bruta para o triturador. É uma cena de violência industrial necessária. As pedras são esmagadas até virarem pó, mas elas ainda estão cheias de impurezas. Para limpar essa sujeira, a indústria realiza uma verdadeira mágica química. O pó de rocha é mergulhado em tanques com soluções cáusticas ferventes, digerindo a pedra e deixando para trás apenas o óxido de alumínio puro, um pó branco que parece neve. Mas o verdadeiro show de força acontece agora. Para transformar esse pó branco em metal sólido, precisamos de uma quantidade de energia assustadora. O material é colocado em enormes cubas e bombardeado com eletricidade. Estamos falando de correntes elétricas tão fortes que poderiam iluminar uma cidade inteira. O calor é infernal, chegando a quase 1000 graus Celsius. Nesse caldeirão elétrico, o oxigênio é arrancado à força e o que sobra no fundo é alumínio líquido, puro e brilhante, fluindo como água prateada. Esse metal fundido é derramado em moldes para criar blocos sólidos gigantes. O que antes era apenas terra suja no chão da floresta, agora se tornou um lingote de metal aeroespacial, pronto para a próxima fase. Mas não se engane, até agora usamos apenas força bruta. A partir deste momento, a força bruta sai de cena e entra a precisão cirúrgica. O bloco de metal bruto está prestes a passar por uma dieta rigorosa e dolorosa. O bloco de alumínio sólido entra agora em uma fábrica onde o barulho muda. Sai o estrondo das explosões, entra o zumbido agudo das máquinas de corte. O objetivo aqui é esculpir o corpo do telefone. Imagine um bloco de metal sólido. Para criar a carcaça do aparelho, máquinas de fresagem controladas por computador, chamadas CNC, começam a cortar o metal. Elas não apenas cortam, elas esculpem. As lâminas giram a dezenas de milhares de rotações por minuto, removendo o excesso de material com uma precisão que o olho humano não consegue nem enxergar. É como ver um artista esculpindo em mármore, mas na velocidade da luz. No entanto, há um problema perigoso aqui, o atrito. Quando o metal é cortado nessa velocidade, ele gera um calor intenso. Se esse calor não for controlado, o alumínio pode entortar ou deformar, e todo o trabalho estaria perdido. Para combater isso, a área de corte é inundada constantemente com um líquido refrigerante. É como uma cachoeira contínua que mantém o metal frio enquanto ele é violentado pelas lâminas. O processo transforma um bloco pesado em uma estrutura leve e elegante. Mais de 90% do metal original é removido e reciclado, deixando apenas o esqueleto perfeito do dispositivo. Depois do corte, a superfície ainda está áspera. Ela passa por um processo de jato de areia microscópico para ganhar aquela textura fosca e suave que você sente ao tocar. Em seguida, vem a anodização, um banho elétrico que cria uma camada protetora colorida, fundindo a cor ao próprio metal para que ela nunca descasque. Agora temos um corpo perfeito. É forte, é bonito, é frio ao toque. Mas, por enquanto, é apenas um pedaço de metal morto. Ele não pensa, não vê e não ouve. Para dar vida a esse corpo, precisamos viajar para o lugar mais limpo da Terra e fabricar o cérebro da máquina. Deixamos o chão de fábrica úmido e barulhento para entrar em um mundo de silêncio e pureza absoluta. Estamos nas salas limpas. Aqui, o ar é 1000 vezes mais limpo do que em uma sala de cirurgia de hospital. Os funcionários vestem trajes que cobrem o corpo inteiro, parecendo astronautas, porque o maior inimigo agora é você. Uma única escama de pele humana, um fio de cabelo ou uma partícula de poeira invisível pode destruir todo o processo. Se uma poeira pousar no chip durante a fabricação, é como se uma pedra gigante caísse em uma rodovia. O trânsito de informações para e o chip morre. A tecnologia usada aqui é a litografia extrema.
Máquinas que custam centenas de milhões de dólares usam luz ultravioleta invisível para imprimir o cérebro do telefone. Mas elas não imprimem com tinta, elas imprimem com luz e sombra sobre discos de silício, que é basicamente areia purificada ao extremo. A escala é alucinante. Estamos desenhando estradas para a eletricidade que são milhares de vezes mais finas que um fio de cabelo. Em um pedaço de silício do tamanho da sua unha, essas máquinas conseguem colocar bilhões de transistores. Imagine toda a população do planeta Terra espremida em um selo de carta. Essa é a densidade de um processador moderno. Cada um desses bilhões de interruptores minúsculos precisa funcionar perfeitamente, ligando e desligando bilhões de vezes por segundo. É aqui que a areia se torna inteligência. É o auge da capacidade humana de controlar o mundo físico. O cérebro está pronto, é o objeto mais complexo já feito pelo homem. Mas um cérebro sem energia não serve para nada. Precisamos de um coração pulsante, e fabricar esse coração é um dos passos mais perigosos de todos. A bateria é o componente que dá vida a tudo, mas ela é, essencialmente, uma caixa cheia de energia química pronta para ser liberada. Fabricar baterias é como domar um raio e colocá-lo em uma garrafa. O processo exige precisão e segurança máxima, pois os materiais usados, como o lítio, são altamente reativos. Em linhas de produção que parecem laboratórios futuristas, folhas finas de metal são revestidas com pastas químicas pretas. Essas folhas são enroladas ou empilhadas com perfeição absoluta. Não pode haver nenhuma folga, nenhum espaço vazio. Então entra em cena a prensa hidráulica. Imagine uma máquina aplicando toneladas de pressão sobre a bateria. O objetivo é espremer as camadas para que fiquem compactas, mas a pressão precisa ser calculada com a precisão de uma pena. Se a máquina apertar pouco, a bateria não funciona. Se apertar demais, pode esmagar os separadores internos, criando um curto-circuito que faria a bateria pegar fogo no seu bolso meses depois. É um equilíbrio mortal. Depois de montadas, as baterias não são enviadas imediatamente. Elas passam pelo teste do inferno. Elas são colocadas em câmaras onde a temperatura sobe para 80 graus e depois despenca para temperaturas congelantes. Elas são carregadas e descarregadas violentamente. Os engenheiros estão tentando fazer a bateria falhar na fábrica, para que ela não falhe na sua mão. Apenas as sobreviventes, as que aguentaram a tortura térmica sem inchar ou perder força, são aprovadas. Agora temos o corpo, o cérebro e o coração. Falta a janela para o mundo, a tela. A tela é a parte que você toca o dia todo, então ela precisa ser mágica. Começamos com vidro de alta resistência, mas o vidro, por natureza, é frágil e cheio de defeitos microscópicos. Para resolver isso, os painéis de vidro tomam banhos químicos que trocam os íons da superfície, tornando a estrutura molecular do vidro incrivelmente dura. É como criar uma armadura transparente. Depois, robôs aplicam revestimentos líquidos que giram em alta velocidade, espalhando uma camada mais fina que um sopro para evitar marcas de dedos e reflexos. O corte desse vidro não é feito com serras, mas com lasers ou jatos de água que cortam com precisão de joalheiro. Um erro de meio milímetro e o vidro vai para o lixo. Agora chegamos ao grande momento, a montagem final. É aqui que todas as peças se encontram. O chassi de alumínio chega na esteira. Braços robóticos movendo-se com uma velocidade que borra a visão, colocam a placa-mãe no lugar. Câmeras minúsculas são inseridas. Sensores microscópicos são colados. A bateria é fixada. E, finalmente, a tela é baixada. Mas ela não é apenas colada, ela é selada. Máquinas de sucção a vácuo seguram a tela e a pressionam contra o corpo do telefone, garantindo que o aparelho seja hermético, protegido contra água e poeira. O nível de precisão aqui é tão alto que se você colocasse uma folha de papel entre as peças, ela não caberia. Tudo é justo, tudo é sólido. O telefone parece pronto. Ele brilha, ele liga, mas a jornada ainda não acabou. Na verdade, a parte mais cruel está prestes a começar. O aparelho acabou de nascer, e agora nós vamos tentar matá-lo. Bem-vindo à Câmara de Tortura.
Antes que qualquer lote de telefones seja enviado para as lojas, algumas unidades são escolhidas para o sacrifício. A filosofia aqui é simples: se o telefone quebrar, que ele quebre na fábrica e não com você. Robôs implacáveis começam a apertar os botões do telefone milhares e milhares de vezes, simulando anos de uso em poucas horas. Eles conectam e desconectam o cabo de carregamento violentamente. Eles torcem o corpo do aparelho para ver se ele dobra, mas isso é só o aquecimento. Em seguida, vem o teste de queda. Máquinas soltam o telefone de diferentes alturas sobre concreto, aço e madeira. Câmeras de super câmera lenta filmam o impacto para ver como o vidro reage à onda de choque. Se a tela estilhaçar fácil demais, todo o lote de produção é paralisado e investigado. Depois da queda, vem o afogamento. Os telefones são mergulhados em tanques de água pressurizada para testar a resistência a líquidos. Jatos de água potentes são disparados contra as entradas do alto-falante e do carregador. E não para por aí. Existe a câmara de poeira, onde um pó fino é soprado contra o aparelho por horas, tentando penetrar nas frestas e destruir os componentes internos. Apenas os aparelhos que sobrevivem a essa maratona de destruição, saindo da água funcionando e caindo no chão sem quebrar, dão o sinal verde para que os outros sejam vendidos. É a sobrevivência do mais forte em escala industrial. Enquanto os telefones sobreviventes são limpos e polidos para serem embalados, uma linha paralela trabalha na proteção final, as capas. Grânulos de plástico colorido são derretidos e injetados em moldes de metal sob alta pressão, criando a segunda pele do seu aparelho. É o toque final de personalização em um processo massivamente padronizado. Agora, olhe para a caixa fechada. Dentro dela, há um milagre da logística. Até o peso das caixas empilhadas nos paletes de transporte aéreo é calculado matematicamente para que o avião de carga fique perfeitamente equilibrado no céu. Nada é deixado ao acaso. Do buraco sujo na mina de bauxita até o clique suave da caixa fechando, cada passo foi uma batalha contra o caos. Rivais no mercado tentam copiar, tentam fazer mais barato, tentam fazer mais rápido. Mas o que vimos hoje é uma obsessão pela perfeição. Voltamos à pergunta do início: como um pedaço de rocha se torna um supercomputador? A resposta é: através de um esforço humano monumental. Milhares de engenheiros, milhões de horas de trabalho, robôs de precisão e testes impiedosos. Aquele pequeno objeto no seu bolso é o resultado final da maior cadeia de cooperação que a humanidade já criou. Ele sobreviveu ao fogo, ao ácido, à pressão e à água para servir você. E agora que você sabe o que ele enfrentou, a verdadeira questão é: você vai olhar para o seu telefone da mesma maneira amanhã? Obrigado por assistir ao Poder da Indústria. E se eu lhe dissesse que, escondido nas entranhas do seu carro, existe um metal mais valioso que o ouro? Ele absorve gases como uma esponja mágica, suporta o calor de um vulcão ativo e limpa o ar que todos nós respiramos. Mas a verdade chocante é esta: para obter apenas meio quilo deste material, a humanidade precisa esmagar e processar milhares de toneladas de rocha sólida. Este é o paládio, o fantasma industrial que sustenta o mundo moderno. Como transformamos o pó cinzento em um espelho perfeito? Para entender por que movemos montanhas por este metal, você precisa ver o que ele faz. O paládio não é apenas um material brilhante, ele é um monstro químico disfarçado. Imagine um metal que consegue engolir hidrogênio em volumes centenas de vezes maiores que o seu próprio corpo. A temperatura ambiente, ele puxa átomos de gás para dentro da sua própria estrutura sólida, trancando-os ali. É uma esponja atômica, usada para purificar a energia do futuro, mas a sua resistência é ainda mais assustadora. Enquanto outros metais derreteriam e virariam poça, o paládio permanece firme. O seu ponto de fusão é de 2.830 graus Fahrenheit. E ele só começa a ferver a temperaturas alucinantes, acima de 5.400 graus. É por isso que ele é o guardião perfeito para os lugares mais infernais das nossas máquinas. A maior parte deste metal raro vive uma vida secreta dentro do sistema de escape do seu carro. Ali dentro do conversor catalítico, ele enfrenta uma tempestade de gases tóxicos. O paládio ataca o monóxido de carbono mortal.
e o transforma em algo inofensivo antes que saia pelo escapamento. Um único carro usa apenas uma fração de onça, algo minúsculo. Mas multiplique isso por milhões de veículos nas estradas do mundo e, de repente, temos uma demanda de dezenas de milhares de libras todos os anos. E ele não para por aí. O seu telefone, o seu computador, todos dependem dele. Nos microchips e capacitores, camadas de paládio mais finas que um fio de cabelo garantem que a eletricidade flua sem falhas. Ele não corrói, não se desgasta. Ele é o sistema nervoso invisível da nossa era digital. Mas para colocar as mãos neste titã, precisamos ir aos lugares mais profundos da Terra. A natureza não entrega o paládio de bandeja. Na verdade, ela o escondeu melhor do que qualquer outro tesouro. A concentração deste metal na crosta terrestre é ridícula. Estamos falando de alguns milionésimos de 1%. É mais raro do que encontrar uma agulha num palheiro do tamanho de um estádio. Os depósitos reais estão trancados em complexos de magma antigo, onde o paládio dorme misturado com níquel, cobre e platina. Ele nunca é a estrela principal, é sempre um subproduto. Um prêmio extra que encontramos enquanto caçamos outros metais. Para chegar até ele, descemos ao abismo. As minas mergulham milhares de pés abaixo da superfície. Imagine elevadores descendo na escuridão total, levando mineiros e máquinas para onde o calor da própria Terra começa a ser sentido. O custo é astronômico, a complexidade é brutal. E tudo isso para trazer à luz rochas que parecem comuns, mas que guardam um segredo de bilhões de dólares. Quando essas rochas chegam à superfície, a guerra contra a matéria sólida realmente começa. Aqui, a força bruta assume o comando. As rochas gigantescas, arrancadas das profundezas, são despejadas em trituradores que fariam um carro parecer um brinquedo. O objetivo é a aniquilação total da estrutura da pedra. Moinhos colossais, girando sem parar, esmagam o minério até que ele deixe de ser rocha e se torne um pó fino, suave como farinha. Mas o paládio ainda está perdido nessa montanha de pó cinzento. Para encontrá-lo, usamos a água. O pó é misturado em tanques gigantes com água e reagentes químicos especiais num processo chamado flotação. É uma visão hipnótica. Bolhas de ar sobem através da lama escura. Quimicamente programadas, as partículas valiosas de metal agarram-se a essas bolhas e flutuam para a superfície como uma espuma metálica, enquanto a terra inútil afunda. O que sobra é um concentrado. Ele é rico em cobre e níquel, e lá no fundo, ainda preso quimicamente, está o nosso paládio. A água e a gravidade fizeram o seu trabalho. Agora, para quebrar as últimas correntes que prendem o metal, precisamos de algo muito mais violento: o fogo. O concentrado entra agora na boca do inferno. Fornos industriais gigantescos rugem, elevando a temperatura para mais de 1.600 graus Fahrenheit. O calor é tão intenso que a própria rocha se rende. Aqui, o objetivo é purificação pelo fogo. O enxofre e os resíduos orgânicos que contaminavam o metal são queimados impiedosamente. O material derrete, tornando-se um rio de lava brilhante. Ele se separa em duas camadas: o metal pesado, que afunda, e a escória inútil, que flutua e é descartada. Mas não se engane, o que temos agora não é paládio puro, é uma liga suja. Uma mistura caótica, onde o paládio ainda está fundido com seus irmãos gêmeos, a platina e outros metais nobres. O fogo não consegue separá-los. Eles são quimicamente muito parecidos. Para isolar o nosso herói, precisamos sair da fornalha e entrar no laboratório mais perigoso do mundo. Bem-vindos ao refinamento. Aqui a violência física dá lugar à precisão cirúrgica da química. A liga metálica é mergulhada em banhos de ácidos potentes que dissolvem o metal sólido em um líquido tóxico e colorido. É um jogo de paciência e perigo. Através de uma série de reações em cadeia, os cientistas começam a pescar os elementos um por um. Primeiro, forçam a platina, o ródio e o irídio a se separarem, caindo para o fundo do tanque. O paládio fica para trás, isolado finalmente na forma de sais complexos. Mas ainda não parece metal. Quando o processo termina e os sais são reduzidos, o que temos nas mãos é um pó cinza preto, estranho e leve, chamado de esponja de paládio.
Ele é lavado obsessivamente com água destilada para remover qualquer traço de ácido e depois seco em fornos a centenas de graus. Olhando para esse pó escuro, é difícil acreditar que ele vale mais que o ouro. Ele não brilha, ele não reflete a luz. Para ganhar a sua forma final e gloriosa, ele precisa morrer e renascer uma última vez. A esponja de paládio é levada para a etapa final, a fusão de alta pureza. Usamos fornos de indução elétrica ou arco elétrico, verdadeiras maravilhas da tecnologia, que aquecem o metal em recipientes especiais que não contaminam a mistura. O ambiente aqui é controlado como uma sala de cirurgia. O ar é sugado para fora ou substituído por argônio, um gás nobre, porque o oxigênio é o inimigo que poderia arruinar tudo. A temperatura sobe. Passa dos 2.000 graus, passa dos 2.500. Finalmente, acima de 2.800 graus Fahrenheit, o pó cinzento colapsa. Ele se funde em um líquido prateado, perfeitamente uniforme. A superfície torna-se um espelho líquido. Amostras são retiradas diretamente desse caldeirão brilhante. A pureza tem que ser absoluta, 99,9%. Se houver a mínima falha, volta tudo para o início. Quando aprovado, o metal líquido é derramado em moldes de grafite. Ele esfria lentamente, solidificando-se em lingotes pesados e frios, variando de algumas onças a vários quilos. Ou, para a indústria química, ele é transformado novamente num pó de precisão, empacotado em recipientes herméticos, onde cada grama é contada como dinheiro vivo. A escala dessa operação é alucinante quando olhamos para os números finais. O mundo inteiro produz apenas cerca de 6 a 7 milhões de onças deste metal por ano. É uma quantidade minúscula para uma indústria global. E o mais assustador, mais de 2/3 desse suprimento vem de apenas 2 países no planeta. É por isso que o paládio nunca morre. A reciclagem é vital. Quase 1/3 de todo o paládio que usamos hoje não vem das minas, mas sim de sucata. Os conversores catalíticos de carros velhos são recolhidos, quebrados e refinados, num ciclo infinito de renovação. Lembre-se disto: para obter um único quilo deste metal puro, movemos e processamos milhares de toneladas de terra. É um esforço titânico de energia, logística e química. Da próxima vez que vir um anel de ouro branco ou ligar o motor do seu carro, lembre-se da Odisseia do Paládio. Das profundezas escuras e esmagadoras da terra, passando pelo inferno do fogo e pelos banhos de ácido, até se tornar o guardião invisível da nossa tecnologia. É a prova de que, com engenharia suficiente, até a poeira mais rara pode se tornar a espinha dorsal do mundo moderno. 32 bilhões de dólares. Esse é o valor astronômico do mercado global de vigas de aço, o esqueleto invisível que sustenta quase todos os grandes edifícios do planeta. Mas para criar essa força silenciosa, é preciso derreter metal a temperaturas mais quentes que a lava de um vulcão e moldá-lo com precisão de frações de milímetro. Como transformamos rocha suja arrancada do chão na espinha dorsal da civilização moderna? Bem-vindos ao poder da indústria. Hoje vamos entrar nas entranhas de usinas gigantescas para revelar como nasce a estrutura que segura o nosso mundo. A jornada de uma viga de aço, capaz de suportar milhares de toneladas, começa muito longe das nossas cidades, nas profundezas da crosta terrestre. O primeiro passo é uma batalha brutal contra a própria natureza. Para alcançar os depósitos de ferro, as empresas de mineração precisam remover, camada após camada, milhões de toneladas de solo e rocha. O resultado são minas a céu aberto tão colossais que se estendem por dezenas de quilômetros quadrados, criando cicatrizes visíveis do espaço. Neste ambiente hostil, operam máquinas que desafiam a nossa imaginação. Escavadoras hidráulicas gigantescas trabalham lado a lado com frotas de caminhões basculantes que são quase tão altos quanto uma casa de 2 andares. Estes monstros mecânicos movem-se dia e noite, sem parar. Cada carga transportada por eles representa centenas de toneladas de material bruto arrancado do solo. Mas antes que as máquinas possam carregar a terra, ela precisa ser quebrada. Engenheiros geólogos mapeiam a estrutura do terreno para localizar as zonas onde o ferro está mais concentrado. Sistemas de perfuração industrial abrem buracos com dezenas de metros de profundidade na rocha sólida.
seguindo padrões matemáticos rigorosos. Estes poços são então preenchidos com cargas explosivas controladas. A detonação é uma sequência ensurdecedora de força pura. Formações rochosas inteiras são fraturadas em segundos, transformadas em fragmentos que as máquinas conseguem levantar. Em regiões onde o minério está ainda mais fundo, constroem-se túneis reforçados com aço, criando labirintos subterrâneos onde a extração nunca dorme. No entanto, o que sai da mina ainda é apenas uma rocha bruta, misturada com sujeira e impurezas. Para que a química possa agir, a força bruta precisa intervir primeiro. O minério é transportado para as instalações de processamento, onde a primeira etapa é quase sempre o esmagamento. Trituradores industriais gigantescos, operando com uma força compressiva avassaladora, recebem as rochas maciças. O som é o de uma tempestade de pedras, enquanto o aço das máquinas puxa e pressiona o minério, quebrando-o instantaneamente. O objetivo é reduzir pedras enormes em pedaços uniformes, prontos para o processamento. O material flui então através de peneiras vibratórias de múltiplos andares. As partículas que já atingiram o tamanho certo avançam, caindo através das malhas, enquanto os pedaços que ainda são grandes demais são automaticamente enviados de volta aos trituradores para uma nova rodada de punição mecânica. Nada escapa até atingir a perfeição. Uma vez estabilizado o tamanho, o minério é transferido por correias transportadoras para a zona de mistura. Aqui, grandes silos combinam o minério para criar a receita exata que entrará na fornalha. É o momento em que a mecânica cede lugar ao poder infernal do calor. Entramos agora no coração da metalurgia, onde a matéria muda de estado e a temperatura sobe para níveis que desafiam a vida. Nos complexos siderúrgicos, fornos elétricos a arco e altos fornos operam a temperaturas que chegam a milhares de graus. O calor é tão intenso que derreteria qualquer coisa que não fosse projetada para suportá-lo. Sistemas automáticos despejam a mistura preparada dentro dessas bestas industriais, calibrando cada lote com precisão. Sensores térmicos avançados monitoram a composição do metal em tempo real, garantindo que a reação química permaneça sob controle. À medida que a rocha sólida se rende e vira líquido, começa a fase de refino. Equipamentos especiais agitam o aço líquido, permitindo que a temperatura se distribua uniformemente e separando as impurezas que flutuam para a superfície. É nesta fase crítica que a mágica acontece. Elementos de liga, como manganês e crômio, são introduzidos em doses precisas. Estes ingredientes secretos modificam a estrutura do aço, aumentando a sua dureza e a capacidade de suportar pesos inimagináveis. São estas propriedades que permitirão à viga sustentar edifícios de 100 andares. A velocidade desta operação é impressionante. Um forno moderno consegue converter um volume enorme de matéria-prima em aço fundido no tempo de um curto turno de trabalho. O rio de metal incandescente é então guiado para sistemas de moldagem, onde começa a solidificar na forma de longos blocos retangulares chamados tarugos. Embora o metal tenha voltado ao estado sólido, ele ainda brilha com um calor perigoso e precisa ser controlado milimetricamente. Os tarugos de aço, brilhando com um alaranjado intenso, movem-se diretamente para a zona de reaquecimento. Aqui, fornos mantêm a temperatura em milhares de graus para permitir que a estrutura interna do metal se estabilize. O que torna este estágio confiável é a união da força bruta com a inteligência digital. O centro de operações recebe dados contínuos de sensores, ajustando automaticamente a velocidade dos rolos e a força de compressão. A linha inteira opera em sincronia perfeita, puxando o aço sólido e esticando-o metro por metro. Do forno, o aço entra na área que consome mais energia em toda a fábrica, o laminador de desbaste. Assim que o tarugo entra na máquina, rolos maciços pressionam o metal com uma força tremenda, alongando-o como se fosse massa de modelar. Esta transformação não acontece de uma vez. O aço viaja através de uma sequência de rolos, onde cada um aperta um pouco mais, mudando a forma do metal passo a passo. No início, o bloco é apenas esticado, mas à medida que avança, a forma reconhecível de uma viga começa a aparecer.
O metal é redistribuído para formar um perfil em I ou em H. Este design é genial. A maior parte do material vai para as abas superior e inferior, onde a carga é maior. A parte central, ou alma, fica mais fina para reduzir o peso, mas continua rígida o suficiente para travar a estrutura. Isso permite que a viga suporte cargas extremas sem gastar aço desnecessário. A temperatura é decisiva aqui. O metal deve permanecer quente o suficiente para ser moldado sem quebrar. O calor acumulado durante a moldagem faz com que as vigas saiam da linha ainda brilhando, carregando uma tensão interna enorme. Imediatamente após deixar os rolos, cada viga passa por um sistema de spray de água de alta pressão. Jatos poderosos criam uma névoa densa que envolve o metal, extraindo o calor a uma velocidade calculada com precisão. Este choque térmico controlado é vital. Uma vez que a temperatura cai para o nível certo, as vigas avançam para a zona de tratamento. Fornos especiais realizam processos como a têmpera, que aumenta a dureza, ou o revenimento, que melhora a flexibilidade. A combinação de resfriamento rápido seguido por um aquecimento controlado faz mais do que apenas fortalecer o metal. Ela ajuda a viga a manter a forma exata que ganhou nos rolos. A parte central mantém-se reta, as abas preservam o seu perfil e as bordas permanecem afiadas, em vez de arredondarem. Se este processo falhasse, a viga poderia entortar, tornando-se inútil para a construção. Mesmo depois de tudo isso, cada viga ainda precisa passar pelo corte final. Serras de fita industriais, controladas por computador, cortam o aço maciço como se fosse manteiga, definindo o comprimento exato para cada projeto. É fascinante notar que, a partir do mesmo rio de aço líquido, as fábricas produzem outro componente crítico através de um processo quase idêntico, os trilhos de trem. No entanto, o destino destes dois gigantes se separa em pontos-chave. Enquanto as vigas são moldadas em I ou H para suportar peso parado, os trilhos ganham um perfil diferente, feito para o contato constante com as rodas dos trens em movimento. A cabeça do trilho precisa ser mais robusta para resistir ao desgaste, mas a diferença mais incrível ocorre no final da linha. Enquanto as vigas são cortadas em pedaços, os trilhos modernos muitas vezes vão para uma linha de soldagem para formar pistas contínuas. Em vez de usar parafusos que causam vibração, seções individuais de trilhos são fundidas. Uma tocha de soldagem superpotente gera calor intenso, derretendo as pontas do metal. Pressão hidráulica é então aplicada para esmagar o material, um contra o outro, fundindo numa estrutura única e sem emendas. O excesso de metal é removido por robôs, deixando uma superfície perfeitamente lisa para que o trem passe sem solavancos. Nenhuma peça de aço deixa a fábrica sem passar por um teste rigoroso. Entramos agora na zona de inspeção, onde a tecnologia substitui o olho humano. Sistemas de câmeras industriais e sensores ópticos escaneiam todo o comprimento de cada peça, capturando cada centímetro com detalhes extremos. Computadores analisam esses dados em tempo real para encontrar qualquer irregularidade, como riscos profundos ou desvios na forma. Mas olhar por fora não é suficiente para garantir a segurança de um arranha-céu. A estrutura interna é examinada usando testes que vêm através do metal. Equipamentos de ultrassom enviam ondas sonoras através da viga para detectar bolhas de ar ou rachaduras minúsculas que poderiam causar um desastre. Ao mesmo tempo, sistemas de raio-x revelam defeitos ocultos invisíveis a olho nu. Apenas as vigas que passam por todos esses requisitos são aprovadas. É o selo de garantia de que aquele pedaço de aço está pronto para suportar o peso do mundo real. Após passar pela inspeção, as vigas de aço vão para a área de embalagem. Devido ao seu tamanho colossal e peso de várias toneladas, mover essas peças exige guindastes especiais. Pontes rolantes viajam pelo teto da fábrica, usando ímãs poderosos ou garras mecânicas para levantar cada viga da esteira. Aqui, elas são agrupadas em pacotes, baseados em tamanhos iguais, para economizar espaço e facilitar o transporte. Esses pacotes são então amarrados com cintas de aço de alta resistência. Isso é essencial para evitar que a carga deslize quando os caminhões aceleram ou freiam na estrada.
O transporte é planejado com semanas de antecedência, já que muitas vigas são grandes demais para caminhões normais. Cada rota é mapeada com cuidado para garantir que o aço chegue ao canteiro de obras na hora certa, pronto para ser erguido. Voltamos agora à imagem inicial. O horizonte da cidade, as pontes que cruzam rios, as fábricas que nunca param. Do minério de ferro bruto enterrado fundo na terra, as linhas de produção brilhando com metal vermelho vivo, a jornada da viga de aço está completa. Agora, estes gigantes silenciosos vão assumir seus postos, escondidos atrás de paredes de vidro e concreto, segurando o peso da nossa vida sobre seus ombros de metal. Não os vemos, mas confiamos neles a cada passo que damos dentro de um prédio. É essa mistura de poder industrial bruto e precisão de engenharia que permite que a nossa civilização continue a crescer em direção ao céu. Se você gostou de descobrir como o mundo é feito, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal Poder da Indústria. Até a próxima jornada!